Rapaz, quando a gente acha que não tem como piorar a coisa, aparece mais um escândalo enorme. Olha isso, Alexandre de Moraes teria procurado o Galípolo para pedir pelo Banco Master, para pedir que o Banco Central aceitasse a compra do BRB pelo Banco Master. Olha que coisa absurda isso, né? Todo mundo sabia que a situação do Banco Master era crítica e que essa compra do Master pelo BRB era uma maneira de salvar o Workaro, ou seja, de socializar os prejuízos, né? O Banco Master estava quebrado, não tinha grana, ao invés de quebrar o Workaro, quebrar todo mundo, quebra o BRB, o Banco de Brasília. O Banco de Brasília, que é um banco público e, portanto, é pago com dinheiro do pagador de impostos, iria absorver o prejuízo do Workaro. O Alexandre de Moraes, olha só, o escritório da mulher do Alexandre de Moraes tinha um contrato com o Banco Master. Já é um absurdo esse contrato com o Banco Master. A gente já ficou sabendo que esse contrato era especificamente para fazer passar a venda do Banco Master para o BRB. Tanto que falava até em interceder junto ao CAD, ou seja, que lógica tem isso? CAD não é uma instância jurídica. Por que um escritório de advocacia faria alguma coisa com CAD? Não faz sentido, né? Então a gente sabe agora que era justamente isso, era para fazer política, né? Força política em Brasília. Mas o pior, a ligação que faz agora é o fato de que o Alexandre de Moraes procurou o Galípolo para fazer essa pressão, para pedir para o Galípolo deixar o BRB comprar o Banco Master. Por que isso? Porque enquanto era o escritório da esposa do Alexandre de Moraes, você poderia alegar que, mas o Alexandre de Moraes não tem nada a ver com isso. A gente sabe que tem, a gente sabe que é lógico que esses escritórios todos têm ligação direta com os ministros que eles representam, todo mundo sabe disso. Mas a verdade é que até aqui a gente não tinha prova do Alexandre de Moraes em si fazendo a lambança, né? Ou seja, era a esposa dele. A esposa dele tem um contrato maravilhoso lá de 3 milhões e 600 mil reais por mês e coisa e tal. Uma coisa fantástica, totalmente fora da realidade. O que a gente vê agora é que o contrato era para o Alexandre de Moraes mesmo. Foi o Alexandre de Moraes que procurou o Galípolo. Cara, isso é um escândalo, isso é um absurdo. Isso é um troço para impeachment imediato desse cara. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por a mãe do Klaus, Cacique Tampa de Nescau no beiço e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Alexandre de Moraes procurou Galípolo para pedir pelo Master junto ao Banco Central. Olha só que coisa... Cara, tem tantas camadas nessa notícia, muitas camadas nessa notícia, né? Como eu já falei para vocês, a notícia em si é um escândalo. Mas tem uma outra camada. É o que eu estou falando para vocês, o pessoal do Globo soltou a mão do Alexandre de Moraes de uma forma impressionante, né? Eu meio que já esperava isso, eu falei para vocês, o Alexandre de Moraes está sendo engrupido por esse pessoal. Esse pessoal sabe que o Alexandre de Moraes virou tóxico, que ele errou demais nesse processo do Bolsonaro. Mas esse pessoal todo queria que o Bolsonaro fosse condenado, eles queriam a condenação do Bolsonaro. Só que chegou um ponto, agora que condenou o Bolsonaro, agora, meu amigo, temos que tirar o Alexandre de Moraes, queimar a testemunha, né? Tirar a ponta solta dessa parada, temos que tirar o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes vai se fuder nessa parada, cara. Ele achou que o pessoal da esquerda estava gostando dele, não, que teve jornalista que falou até que a careca dele era sexy, que não sei o que lá. Foi engrupido o Alexandre de Moraes, vão agora botar no cu dele com areia agora. E impressionante essa mudança do Globo, né? Eu tô vendo. A verdade seja dita, o Malu Gaspar sempre foi crítica a esse negócio, a esses inquéritos do Alexandre de Moraes, tá? Mas nunca nesse patamar, né? Outra camada que chama nisso daqui. Lembra do Gilmar Mendes falando que da lei do impeachment? Não, porque temos que mudar a lei do impeachment agora. E eu falei para vocês na época, essa mudança da lei do impeachment tá estranha, porque ela tá numa hora errada. Não era agora que eles iam mudar. Que o STF iria tentar impedir o impeachment de ministro do STF, eu não tenho dúvida nenhuma. Em algum momento, né, se por um acaso realmente a oposição fizesse um Senado muito grande ano que vem, e coisa e tal, e tentasse impeachment de ministro do STF, eu não tenho dúvida nenhuma que o STF faria alguma coisa parecida com o que o Gilmar Mendes fez. Mas o fato do Gilmar Mendes ter feito isso agora tinha alguma coisa errada. Eu falei para vocês que eu achava que talvez é porque o pessoal estava preocupado, queria tirar a razão da oposição ficar
tentando eleger senador para fazer impeachment de ministro supremo. Essa é uma possibilidade. Mas tinha uma outra possibilidade, eu alertei para vocês isso. Eu falei, olha só, pode ser porque tem alguma coisa que a gente não está sabendo nessa história que é muito mais séria do que é e que pode ter impeachment de ministro do STF antes disso. Então agora está explicada a situação. Essa é a situação. Eles já sabiam naquele momento, né? O caso da mudança da lei do impeachment no STF foi agora no início no final de novembro, né? Ou seja, por quê? Porque o Gilmar Mendes já estava sabendo que, rapaz, vai dar merda esse negócio do Banco Master, vai dar merda para o Alexandre de Moraes. E aí, ou seja, estão tentando se proteger ali, e a coisa está ficando feia no final das contas, porque, de novo, já tinha muita gente no STF criticando o Alexandre de Moraes, todo mundo está vendo que o Alexandre de Moraes está errando, errou pra caramba nas eleições de 2022, ficou explícito na Vaza Toga, ó, o dedão na balança do Alexandre de Moraes nas eleições de 2022. Mas o resto do pessoal estava naquela, não, tá errado, mas ele tá tirando o Bolsonaro, né? A gente quer tirar o Bolsonaro mesmo, né? Então deixa ele lá. Né? Tá tudo errado, é verdade, tá tudo errado, mas deixa quieto, não sei o que lá. Agora chegou num ponto que a situação ficou complicada também. E tem mais uma camada nessa história, né? Cara, é uma verdadeira cebola essa história. A outra camada nessa história aí será que a questão da Magnitsky não foi exatamente isso, né? Ou seja, como é que o pessoal convenceu o Trump a tirar a punição do Alexandre de Moraes? Talvez na ideia exatamente de falar, olha só, Trump, a gente vai resolver o seu problema de uma outra forma. Vamos punir o Alexandre de Moraes de uma outra forma diferente. Ao invés de fazer a coisa na base da coisa, a gente oferece aqui, sei lá quem é que participou dessa reunião, porque a essa altura, o Alexandre de Moraes, eu não sei se ele já percebeu isso, mas o sistema já cuspiu ele, meu amigo. O sistema já cuspiu ele. Ele foi usado para bater no Bolsonaro, para tirar o Bolsonaro, e agora o sistema cuspiu ele. O JBS, o Wesley Batista, o André Esteves, essa turma toda, até a Rede Globo talvez, o pessoal conversou com o Trampão lá, falou, Trampão, o negócio é o seguinte, cara, tira a Magnitsky para não ficar feio, que a gente vai dar um jeito de derrubar o Alexandre de Moraes de outra maneira, muito mais tranquila a parada de derrubar, usando soft power, não hard power. Hard power é o poder direto, né? Você proibir o cara, né? Soft power é você fazer a coisa, né, mais por trás aí, né? E talvez seja isso que tem. Cara, tem muitas camadas que tem isso, cara. Muitas camadas. Mas olha só, cara, essa reportagem da Malu Gaspar é explosiva. Olha isso aqui. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, procurou o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, pelo menos 4 vezes para fazer pressão em favor do Banco Master. Ao menos 3 dos contatos foram por telefone, mais pelo menos uma vez, Moraes se encontrou presencialmente com o Galípolo para conversar sobre os problemas do banco do Daniel Vorcaro. Então, olha só o que a gente sabe. A gente sabe que tem um contrato do Banco Master com a esposa do Alexandre de Moraes. Um contrato sui generis, um contrato totalmente atípico, um contrato, meu amigo, não é contrato de pai para filho, porque nem pai faz contrato desse com filho, meu amigo, é só mesmo esse pessoal corrupto que faz esse contrato, né? Aqui, ó, e esse contrato, a gente sabe também agora, pelos itens que estavam especificados, lembra? Estava especificado que o escritório do Alexandre de Moraes ia atuar como apoio jurídico junto ao Banco Central, junto ao Congresso, junto ao CAD, junto ao governo federal. Ou seja, eram todos elementos que poderiam barrar a compra do Banco BRB, o Banco Master pelo Banco BRB. Esse era o objetivo do contrato do Banco Master com o Alexandre de Moraes. Ele queria que o Alexandre de Moraes intercedesse para fazer sair a venda do Banco Master para o BRB, que seria a salvação do Vorcaro, né? Ia quebrar o brasileiro todo mundo ia ter que pagar o prejuízo do Banco Master, mas ia safar o Vorcaro. E deu errado. Por quê? Porque já no Banco Central não aceitou, o Banco Central não aceitou, mas não foi sem pressão. E lembra também quando eu falei para vocês que teve há poucos dias atrás uma reportagem falando que os técnicos do Banco Central estão sentindo uma pressão muito grande, não sei o que lá. E eu avisei para vocês aqui também, eu falei, olha só, tem uma coisa estranha nessa história, porque pressão de político, esse pessoal sofre pressão de político o tempo todo lá, cara. O que vai ter deputado chorando lá no Banco Central? Eu sei como é que é essa coisa lá. Os técnicos estão acostumados. Pressão de político, assim, não tô dizendo que seja pouca não, tá? Às vezes tem político que faz pressão pesada, que ameaça e coisa e tal. Tem um pessoal meio mafioso no Congresso, não sei se vocês sabem. Mas a pressão é grande. Mas esse pessoal, os técnicos lá do Banco Central, das entidades todas lá de Brasília, todo mundo está acostumado com isso. Político, eles, porra, comem político no café da manhã. Isso aí não quer dizer nada para eles, né?
Se os técnicos do Banco Central estavam incomodados com uma pressão política fora do comum, tinha mais coisa aí. Eu cheguei a falar para vocês, ó, tem coisa, é o STF nessa parada, eles estão falando de pressão do STF, e agora tá aqui, ó. O Alexandre é o próprio, o carecão, o piroca, o cabeça de piroca, ele próprio foi lá fazer pressão no Banco Central para passar essa venda do Banco Master aqui, ó. Relatos sobre as conversas foram feitos à equipe do blog por 6 fontes diferentes nas últimas 3 semanas. Uma delas ouviu do próprio ministro sobre o encontro com Galípolo e as outras 5 souberam do contatos por integrantes do Banco Central. Caralho, meu amigo, puta que pariu. Aí tu entende por que o Toffoli botou sigilo absoluto. Quando começou esse negócio do Banco Master, cara, o governo estava até animado. Ih, vai pegar o Ciro Nogueira, vamos nos dar bem, vai pegar o Ciro Nogueira, vai pegar o cara lá, o Rueda, do União Brasil. Aí depois o governo ficou quieto, vocês repararam isso? No início do escândalo do Banco Master, o pessoal tava animadão. Banco Master, vai lá, bate no Banco Master, bate mais no Banco Master, coisa e tal. E merece mesmo bater no Banco Master, tá? Mas, por quê? O governo tava animado porque tava achando que ia pegar o Ciro Nogueira, o Rueda, o Valdemar da Costa Neto, o pessoal do Centrão ali, né? Que não tenha dúvida, esse pessoal tá enrolado também, tá? Eu falo para vocês isso, a coisa do Banco Master não é só pessoal da esquerda, não. É diferente do INSS. INSS é majoritariamente problema do pessoal da esquerda. Pode ter um ou outro da direita envolvido, até pode ter, mas é um ou outro. O grosso é a esquerda que faz o esquema do INSS. O caso do Vorcaro não é não. O caso do Banco Master tá todo mundo nessa história, a galera toda tá nisso aí. Esquerda, direita, centro, cima, embaixo, de fora, de dentro, tá todo mundo nisso daí. E o mais impressionante, o pessoal do STF. Caramba, bicho, aqui, ó. Na versão desses integrantes, Moraes fez pelo menos 3 ligações para saber do andamento da operação de venda para o BRB. E em julho desse ano pediu que o presidente do Banco Central fosse ao seu encontro. O Galípolo. Galípolo, pô, presidente do Banco Central, já é da administração petista, já é indicado pelo Lula. E o Alexandre de Moraes, vocês sabem, tem moral com o Lula, né? O Alexandre de Moraes é quem botou o Lula lá foi o Alexandre de Moraes, né? Nessa conversa, de acordo com o que o próprio ministro contou a um interlocutor, ele disse que gostava de Vorcaro. E repetindo um argumento que o banqueiro usava muito, afirmou que o Master era combatido por estar tomando espaço dos grandes bancos. Não porque o Master é um banco fantástico. O problema é que a gente está incomodando o Itaú, o Unibanco, não sei o que lá, Banco do Brasil e coisa e tal. Pediu ainda que o BC aprovasse o negócio com o BRB, que tinha sido anunciado em março, mas que estava pendente de autorização da autarquia. Naquele momento, já se sabia em Brasília que havia um racha entre diretores do Banco Central sobre decretar ou não a intervenção no Banco Master, ou seja, já tinha pressão em cima do pessoal. Galípolo, então, respondeu a Moraes que os técnicos do BC tinham descoberto fraudes no repasse de 12,2 bilhões em créditos do Master para o BRB. Diante da informação, segundo os relatos, o ministro tinha reconhecido que se a fraude ficasse comprovada, o negócio não teria mesmo como ser aprovado. Eu duvido que foi isso. Na verdade, o cara continuou insistindo, mas aquele negócio, ele viu que ficou ruim a parada. Ele viu que não tinha mais como ele tentar fazer a coisa do jeito certo, né? Mas o mais importante que mostra isso daqui, isso é compra de influência direta. Por quê? Porque quem foi lá no Banco Central não foi a Viviane Barsi de Moraes, não foi a mulher do Alexandre de Moraes, não foi um advogado do escritório do Alexandre de Moraes, porque, de novo, isso já é uma putaria, já não deveria existir esse negócio de escritório ligado a ministro, porque isso já demonstra venda de influência. Mas nesse caso é pior, porque o Banco Master pagou para o escritório do Alexandre de Moraes e quem foi fazer o serviço foi o Alexandre de Moraes. E aí é que entra aquele negócio que eu falo para vocês, causa de impeachment que não tem nada a ver com decisão judicial dele. Eu sempre falei isso, a questão do impeachment por hermenêutica. Esse negócio de hermenêutica, crime de hermenêutica não existe. Eles colocam isso, você não pode condenar um juiz ou punir um juiz por uma decisão que o juiz tomou, porque por definição a decisão é subjetiva, é o que o juiz achou melhor naquele momento, né? E eu sempre falei isso esquece, nunca vai sair um impeachment de ministro do STF por questão de que, mas o Alexandre de Moraes fez absurdos no inquérito do Bolsonaro. Eu concordo, ele fez absurdos no inquérito do Bolsonaro. Mas por isso não vai sair impeachment dele, porque eles não vão aceitar no STF, e isso tem um embasamento doutrinal no Brasil, tem um embasamento jurídico nisso daí, então não vai sair mesmo, crime de hermenêutica não vai rolar. Agora isso daqui, meu amigo,
Se tiver uma prova, se tiver uma imagem do Alexandre de Moraes com o Galípolo, com ele no Banco Central ali, coisa e tal, acabou, cara. Impeachment do Alexandre de Moraes agora. Dá para sair agora. Agora você entende por que o Gilmar Mendes estava com pressa de mudar o negócio do impeachment, o entendimento do impeachment no STF. Que ele estava sabendo desse negócio aí, sabe, deu ruim, essa coisa do Banco Master vai dar merda, né? Aqui, ó, no dia 18 de novembro, enquanto a Polícia Federal prendia Vorcário e outros 6 executivos acusados de envolvimento com as fraudes, o BC decretou a liquidação extrajudicial do Master. Procurados, nem Master nem o presidente do Banco Central quiseram comentar. Conforme informou o blog, o escritório da mulher do ministro recebia 3,6 milhões mensais durante 3 anos, a partir de janeiro de 2024, ou seja, neste período em que ele foi lá conversar com o Galípolo para tentar mudar a opinião do Galípolo sobre a parada. E aqui, ó, ela fala aqui, ó, o documento estipulava que a missão do Barce de Moraes, do escritório Barce de Moraes Associados, era representar os interesses do Master e Daniel Vorcário junto ao Banco Central, à Receita Federal, ao CAD e ao Congresso Nacional. Exatamente os elementos que poderiam, em tese, barrar uma compra do BRB pelo Banco Master. Ou seja, era para fazer isso mesmo, é para fazer influência e conseguir permitir a venda do BRB, do Banco Master para o BRB. Cara, isso aqui tá explícito na lei do impeachment, isso aqui não sou eu que tô falando não, tá? Aqui, ó, o Merval Pereira, vocês sabem, esquerdista até as unhas, né? Falou ao vivo na rádio CBN que o caso do Banco Master é causa suficiente para o impeachment do Alexandre de Moraes. E é mesmo, não tenha dúvida que é. Agora, ou seja, é a outra camada dessa... Caramba, o pessoal do Globo largou a mão do Alexandre de Moraes mesmo, cara. Coisa impressionante, bicho. Usaram o cara até o final e vão cuspir ele, que fica lição pro Alexandre de Moraes e pro resto dessa galera que acha que ser aliado da esquerda dá alguma coisa. Bom, verdade seja dita, o Alexandre de Moraes falhou na tarefa dele, né? A tarefa dele era destruir o Bolsonaro politicamente. Ele não conseguiu isso. Ele conseguiu prender o Bolsonaro, isso ele prendeu, né? Conseguiu fazer lá um inquérito maluco dele, que não quer dizer nada com nada, mas ele conseguiu prender o Bolsonaro lá, uma coisa absurda dele, né? Mas a verdade é a seguinte, no final das contas, a população continua gostando de Bolsonaro. Tá todo mundo aí doido para votar no Flávio Bolsonaro de novo. Quero só ver como é que vai ser esse negócio, o que vai acontecer daqui. Cara, tá emocionante essa novela, cara. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.